Leitura da apresentação do texto introdutório sobre literatura e da primeira atividade da obra Se Liga nas Linguagens, de Wilton Ormundo e Cristiane Siniscalchi. Obra específica da língua portuguesa, área do conhecimento, linguagens e suas tecnologias. Editora Moderna, São Paulo, 2020. Apresentação. Caro aluno e cara aluna, há muitos anos os autores desta coleção vêm trabalhando com adolescentes que, como você, refletem criticamente sobre as coisas da vida, têm opiniões, crises, sonhos, projetos e, acima de tudo, sentem-se capazes de transformar o mundo, por mais árido que ele se apresente em alguns momentos. Essa capacidade e essa força criadora dos jovens nos movem e nos incentivam a entrar nas salas de aula todos os anos, a pesquisar métodos de ensino-aprendizagem, a pensar em diferentes formas de dialogar com nossos alunos, a investigar novas tecnologias e a escrever obras como esta. Embora reconheçamos que todas as áreas do conhecimento são essenciais para a formação humana, consideramos que o trabalho com a linguagem é, de certo modo, especial. Como disse o poeta mexicano Octavio Paz, a palavra é o próprio homem. Somos feitos de palavras. Elas são nossa única realidade, ou pelo menos, o único testemunho de nossa realidade. Acreditamos que é a palavra que nos possibilita inventar e reinventar o mundo. É ela que, quando transformada em arte, nos convida a outros universos e permite nosso acesso ao mais secreto e íntimo de nós mesmos por meio de outros seres humanos, os personagens das histórias que lemos. É a palavra que nos dá direito ao grito. É ela, finalmente, que expressa e organiza tudo aquilo que sentimos e somos. Esperamos que seu contato com os vários gêneros textuais, seu estudo sobre o funcionamento da língua e seu mergulho nos muitos textos literários apresentados aqui constituam momentos de prazer e de, quem sabe, embate. Este livro pretende dar voz a você e não apenas ser um mero instrumento de consulta. Um abraço. Texto introdutório sobre literatura. O texto inicia com 4 perguntas que vêm entre aspas. Você gosta de ler? Que tipo de leitura aprecia? Pode me indicar um livro? O que está lendo agora? Você já notou que quando alguém faz essas perguntas, normalmente não está se referindo à leitura de uma reportagem, de um blog, de um livro de ciências ou de culinária? A pessoa está falando de livros que contam histórias, ou daqueles que transformam sentimentos em metáforas, aliterações, metonímias, versos e estrofes. Ela quer descobrir, na verdade, de que tipo de literatura você gosta e o que está lendo agora no metrô, na cama, deitado no banco da praça ou na rede de descanso ou virtual. E por que será que é tão importante ler literatura? E mais do que isso, por que quando uma pessoa se apaixona pela arte literária, não consegue mais abandoná-la? Talvez a própria literatura possa nos ajudar a responder a essas questões. Existe um conjunto de histórias muito antigas, que surgiu provavelmente na Índia por volta do século III, viajou para a Pérsia, atual Irã, pela boca dos mercadores. Foi traduzido pelos árabes mais ou menos no século VIII e então ganhou o mundo. Aqui no Ocidente, elas ficaram conhecidas no século XVIII, quando um francês de nome Antoine Galland, entre surpreso e fascinado, traduziu um manuscrito do século XIII, fez várias alterações e cortes e intitulou a obra As Mil e Uma Noites. O que une essas narrativas seculares como uma espécie de moldura é a personagem Sherazade.
que decide se casar com o poderoso sultão Shahryar para frear sua fúria assassina. Todas as esposas anteriores do sultão haviam sido mortas por ele na primeira noite de núpcias, para que, em sua visão doentia, não tivessem a oportunidade de traí-lo. Como estratégia para impedir a continuidade dos crimes, a jovem passou a lhe contar uma história arrebatadora, que interrompia na parte mais emocionante, prometendo continuar na noite seguinte. E assim, o sultão foi sendo cativado pela história e 1001 noite depois, as vidas de Sherazade e de todas as outras mulheres do reino estavam salvas. O que seduziu Shahryar e continua seduzindo leitores do mundo todo até hoje são histórias como as de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, de Simbá o Marujo, de Ali Babá e os 40 Ladrões, entre tantas outras contadas por Sherazade e por seu povo, as quais foram transmitidas coletivamente e mais tarde ganharam o suporte do papel. A primeira parte deste livro é um convite para você olhar de um jeito diferente para os livros que contam histórias ou que reúnem poemas e perceber que eles são patrimônios culturais e jamais poderão ser ignorados, subestimados ou destruídos. E não duvide, a literatura pode ser revolucionária. Para começar, primeira atividade. Leia a seguir o poema de José Paulo Paes, 1926-1998, e observe como o poeta traduz em palavras a necessidade que temos de guardar bons momentos. Elogio da memória, o funil da ampulheta apressa, retardando-a a queda da areia. Nisso imita o jogo manhoso de certos momentos que se vão embora quando mais queríamos que ficassem. José Paulo Paes, Socráticas, Poemas, São Paulo, Companhia das Letras, 2011. Audiodescrição do poema. Trata-se de um caligrama, isto é, quando o texto busca, através do formato das palavras, do desenho gráfico das letras e dos versos, compor uma imagem que se relaciona com o conteúdo do texto. Nesse caso, os versos do poema desenham a própria ampulheta de que o poema trata desde o seu primeiro verso. Primeira questão, observe a maneira como os versos estão dispostos. Que imagem sugerem? Segunda questão, explique a relação entre a imagem sugerida e o conteúdo do poema. Terceira questão, justifique o título Elogio da Memória. Agora, pense em um momento que tenha sido muito especial para você e que esteja em sua memória, junto com outras lembranças. Em geral, sentimentos e experiências estão guardados no arquivo da nossa mente de forma desorganizada, confusa. Cabe à literatura, segundo o crítico literário Antônio Cândido, organizá-los, mesmo quando são complexos e difíceis de traduzir. Citação de Antônio Cândido. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como um todo articulado. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar, em seguida, a organizar o mundo. Antônio Cândido, em vários escritos. É o que ocorre no poema de José Paulo Paes. Nele, o poeta organizou as palavras para expressar um desejo impossível, o de eternizar os bons momentos. Escreva em seu caderno este momento especial que o livro menciona e que veio à sua memória. Os bons momentos muitas vezes são coisas simples, porque a grandeza está na simplicidade. Ficarei muito feliz se você puder compartilhar este momento especial com a turma
escrevendo nos comentários desta postagem.